Jogos de anime. Preciso mesmo falar mais alguma coisa? Jogos que deveriam ser a porta de entrada para fãs de certas obras, podem se aproveitar de maneiras únicas e divertidas e bem. Ao menos era pra ser isso. O que você encontra mesmo uma Xerox gigante que copiou exatos os mesmos jogos, mudando apenas os personagens. E bem, esse era o meu maior medo com o Bleach Rebirth of Souls. Um anime que eu curto muito, que finalmente iria ganhar um jogo novo após anos. Porém, a logo da demoníaca Bandai não me tirar os olhos das enormes chances desse jogo ser uma merda enorme. Combate interessante nos trailers, mas os sentimentos dos jogos da Bandai e sua qualidade geral não saíam de maneira alguma da minha cabeça. Me arrisquei pela segunda vez a comprar um jogo do lançamento. E eis a questão: compensa ou não compensa? Tá bom, tá bom. Eu estaria mentindo se não dissesse que eu gostei muito desse jogo. Porém, eu tenho algumas ressalvas. Não, não, muitas ressalvas. Pois, afinal das contas, Bleach Rebirth of Souls é ou não é? Antes de ir pro tópico do vídeo, eu tenho que tirar principalmente um elefante na sala. O nome dele é Bandai. Acho impossível não falar sobre o jogo sem citar o desastroso lançamento que ele teve para os PCs. A nível de ser tão quebrado no polido que era simplesmente impossível de se jogar a campanha por qualquer local que não fosse os consoles. Seja personagens que sumiam, personagens que não carregavam, a campanha que paralisava na mesma hora, lags infinitos e a pior parte é que no PC lançou algumas horas antes do lançamento principal nos consoles. Ou seja, o primeiro contato que tivemos com esse jogo no lançamento foi uma versão totalmente quebrada. E eu não sei até hoje se consertaram, mas a primeira impressão é tudo, não é mesmo? E mesmo até hoje, não vi muitos youtubers que gostam, que focam de Bleach, que não trazeram a campanha para o seu canal. Já que, bem, eles são do PC, não é mesmo? E a Bandai meio que demorou tanto que o hype do jogo passou. Então, né? Parabéns, Bandai. Começando pela campanha do jogo, que eu só vou riscar bem pouquinho. Bem, quando você abre ela, a principal coisa que você percebe é uma das maiores coisas que eu vou apertar bastante na tecla, que é a clara falta de orçamento que a Bandai deu pro jogo. Meus parceiros, tem muitas cutscenes que você vê, você estranha na hora, porque você percebe que tá faltando muito orçamento ali. Claro, tem várias vezes que a equipe dá uma caprichada, não sei se por ser pré-renderizado ou simplesmente por ter animado separadamente, que você percebe que tá muito bem feito. E digo mais, muitas dessas cenas superam até mesmo o anime que a Pierrot lançou antigamente. A campanha do jogo é dividida em 6 partes, cada um contendo um arco específico do anime que vai do começo até o arco Arrancar. A primeira parte sendo o arco do Shinigami Substituto, a segunda da invasão à Soul Society, o terceiro da chegada dos Arrancars, o quarto da invasão ao Elcomundo e o quinto da guerra de Karakura. O que a campanha mais passou para mim no final das contas é que ela foi pensada somente para quem já conhece a obra e é fã. Porque eu realmente tenho dúvida que se alguém que vai conhecer Bleach pelo jogo vai entender tudo direitinho por essa campanha. Mas, no geral, mesmo com muitos outros problemas que acabaram por fazer a experiência da campanha valer a pena, como fluxo de missões, muitas cutscenes e etc. E, ironicamente, mesmo com todas essas polêmicas de jogo de anime serem iguais, a gameplay é o que mais salva esse jogo. Em relação ao combate que nos é apresentado no jogo, eu não só digo que ele é bem completinho, como um dos melhores que eu já vi em um jogo de anime. Ele vai muito além daquele certo aspecto de só pedra, papel, tesoura e golpes que se anulam. Ele não só apresenta-se como algo que parece bem simples para você, mas que também pode ser bem dominado e que se você dominar, você pode torná-lo totalmente complexo. É só você ver qualquer gameplay de campeonato ou qualquer coisa do tipo. Você vai ver o quão inventiva e bastante complexa essa gameplay pode ser. Se resume basicamente, os personagens têm compactos, que é como se fosse vida dos personagens. A cada vez que você zera a vida do oponente, 3 ou 4 compactos desses são destruídos. E se você usar ataques como, por exemplo, Resurrection, e sua Resurrection, por exemplo, estiver já com a barrinha cheia, você pode tirar bastante desses compactos, por exemplo, 6 compactos, ou até zerá-los de uma vez só, dependendo de ataques específicos dos personagens. Mas, no geral, todo esse sistema é bem englobadinho com várias outras mecânicas que se apresentam. E é algo bastante surpreendente para um jogo de luta, já que várias críticas que você pode ver em bastante jogos de lutas é o fato da igualdade dos personagens, do quanto os personagens são parecidos, e não é o caso de Bleach. Eles fizeram um jogo de Bleach sem quase nenhuma referência, com vários anos que Bleach não recebe jogo. Eles foram usados o suficiente para trazer uma quantidade até que bastante boa de personagens,
E cada um dos personagens que apresentados nesse jogo são bastante únicos. E eu digo mais, são todos bons do seu jeito. Claro, tem algo que me incomoda no jogo, que é certa falta de alguns personagens que são sim importantes para a campanha. Por exemplo, Baranga e Orihime. Digo isso por certos personagens que estarem na campanha, serem boss fights, terem modelos no jogo, mas não serem jogáveis por algum motivo. E o Mitika aparece na história, ele tem até mesmo uma boss fight com ataques bem específicos. Até mesmo o Yami, você pode ver que ele poderia ser facilmente encaixado com um personagem jogável, mas ele não é por algum motivo. Eu acho que isso provavelmente estava envolvido ou com falta de compromisso da equipe, o que eu duvido muito, ou então a falta de orçamento. A Bandai não deu tempo suficiente para a equipe adicionar esses personagens específicos. Porém, a quantidade que já foi adicionada já está de bom tamanho. E considerando os que vão vir depois, também está de bom tamanho. Porém, agora falando de um dos aspectos que mais chamou minha atenção no jogo, que são as missões secretas. Ok, eu deveria ter adicionado essa parte no roteiro mais para a campanha, mas mesmo assim, como é algo que realmente tem de rasgar elogios, é algo que eu realmente deveria ter trazido mais pro final para terminar pelo menos essa análise com bons elogios. As missões secretas são basicamente missões que aparecem após você zerar a campanha, que são liberadas após você fazer certas missões específicas. E bem, basicamente elas apresentam os detalhes mais únicos de personagens e histórias separadas deles na campanha. E agora eu vou dar destaque a uma principal parte que aparece da campanha, que é principalmente a campanha secreta do Aizen. Tem toda uma parte específica no final que faz toda alusão ao início do jogo, que começa com o Ichigo sendo derrotado pela forma final do Aizen. O Aizen tem uma conversa séria com o jogador, conversando sobre por que o Aizen perdeu. Foi pela arrogância? Foi por ele ser mais fraco que o Ichigo? Não. Foi pela força de vontade de quem tá no controle. Meu amigo! Cinema! Isso depois de mostrar todo o universo alternativo onde o Aizen derrota o Ichigo. Porém, após esse discurso, o jogo te coloca de volta na mão do Kurosaki. Você, depois disso, controla ele de novo pra você pegar e virar o jogo e derrotar o Aizen. Começa a tocar uma trilha sonora que é linda, perfeita, maravilhosa, primorosa. E meus amigos, naquele momento que eu terminei aquela luta, eu só pensei, caramba, eu realmente gostei muito desse jogo. E principalmente como eu, que gosto muito de Bleach, você percebe realmente o carinho que a equipe teve com isso. Tudo isso que falei, meus amigos, eu posso falar com toda certeza que Bleach Rebirth of Souls é claramente Apocalyptic. O jogo, após seu lançamento, teve vários patches, pelo que eu vi após a finalização do roteiro desse vídeo. Então, realmente, é uma equipe bem empenhada com o projeto que eles estão trabalhando. Bem, no geral, é isso. O jogo tem bastante coisa ainda para ser lançada e tem o passe que vai trazer novos personagens que dá para ver mais ou menos qual são. A única coisa que realmente estou preocupado é sobre o offline do jogo, já que bem um jogo online que não tem ranqueada, não é mesmo? Eles falaram que vão ter, mas a demora que eles estão fazendo para lançar essa ranqueada pode acabar com o lançamento do jogo. Mas enfim, é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso vai me ajudar pra caramba. Mas então, obrigado por assistir até aqui. E... Bye bye!